Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 10, Manicômio, parte 5. Seguimos, não obstante, a visitar os gabinetes médicos no interior do edifício. De passagem, porém, irmão João fez-nos penetrar nas enfermarias onde se localizavam aqueles que continuavam presas de prostração impressionante desde o ingresso no Vale Sinistro, uma vez que, deprimida por excessos de toda natureza, notadamente os de caráter sexual, suas faculdades anímicas se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação. Atestado indubitável dos instintos a que se apegaram, deitados em leitos que a bondade excelsa de Jesus lhes conferia o direito de usar, por meio dos dispositivos amorosos das leis de caridade que inspiravam todos os serviços da colônia, achavam-se eles isolados dos demais, em recintos extensos, superlotados. Pertenciam a todas as classes sociais e nacionalidades comportadas na circunscrição da colônia. Pesadelos atrozes traziam-nos em constantes sobressaltos, sem que, apesar disso, lograssem despertar de angustiante marasmo. Incapazes de se locomoverem, de externar a palavra, expondo às atormentações que lhes turbilhonavam no cérebro, apenas gemidos débeis proferiam, de envolta com repugnantes contorções, como se atacados de vírus desconhecidos. Emocionados, passamos entre as filas dos leitos, ligeiramente observando as indicações do lúcido mentor, que ilustrava a impressionante apresentação com o verbo atraente que tão bem sabia usar. Se possuísseis bastante desenvolvimento da visão espiritual, ia elucidando. Verificaríeis terríveis emanações se levantarem de suas mentes, dando-se a contemplar em figuras e cenas deprimentes e vergonhosas, resultado da dissolução dos costumes que lhes foram próprios de atos praticados contra a decência e a moral. Pois ficais sabendo que tanto os atos praticados pelos homens como os pensamentos evolados de sua mente imprimem-se em caracteres indeléveis na sua estrutura perispiritual, escapando-se depois em flagrantes deploráveis aos nossos olhos, quando, à revelia da lei, se bandeiam para este lado da vida. Nestes leitos existem suicidas de todos os tipos, desde os que empunharam a arma ou o tóxico fatais até aqueles que consumiram vitimados pelos próprios vícios. Une-os a mais ignóbil afinidade, isto é, a da inferioridade do caráter e dos sentimentos. Com efeito, se não podíamos perceber as cenas mentais indicadas, como outrora no Vale Sinistro, quando destacamos as relacionadas com o ato violento do suicídio, no entanto percebíamos vapores escuríssimos, quais nuvens espessas evolarem de seus cérebros, espalhando-se em ondas volumosas pelo ambiente, o qual se toldava, envolvendo os aposentos em penumbra crepuscular acentuada, como se as sombras noturnas ali fossem eternas, o que será o mesmo que afirmar que, para aqueles que, pobres vítimas de si mesmas, não raiara ainda a aurora confortadora para que nós já se destacava nos horizontes do futuro. Aliás, como não ser assim se ali portavam grandes criminosos morais, algozes que tanto perverteram e infelicitaram o próximo, impelidos pela torpeza dos instintos, monstros humanos que tantas vezes se saciaram na calamidade que faziam desabar sobre o coração e o destino alheios. Como não se encontrarem contaminados de trevas os recintos em que se abrigavam, se as trevas de que se rodeavam eram oriundas deles próprios, pois sempre se regalaram em suas dobras, provocando-as, reduzindo-as, nelas se locupletando durante a vida social e íntima que viveram, acentuando-se com o remate acerbo do suicídio.
Ali os vimos, tais quais eram outrora, na terra, homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos, a se embrearem com o verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas um dia do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Agora, porém, aniquilados, estigmatizados pelo passado vergonhoso, cuja imagem os seguia qual fantasma acusatório, atestando a situação de indigência única que lhes cabia suportar como resultante do indébito procedimento. Observando nosso interesse, o expositor seguia, fiel à solicitação de Teócrito para permitir-nos instrução. Será a reencarnação o único corretivo assaz energético para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas? Aqui, só muito fracamente assemelharão os fluidos tônicos perenemente esparsos no recinto das enfermarias, pois muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades para que se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto. Tais como seus cúmplices deste estabelecimento, frequentemente são conduzidos à Terra a fim de lograrem benefícios ao contato de médiuns moralmente aptos a favorecerem radiações fluídicas capazes de agirem beneficamente, auxiliando-nos no despertar. E quando eles reencarnarão? Como se apresentarão na sociedade em que viveram outrora? Indagou de chofre o antigo estudante de Coimbra, com os grandes olhos acesos pelo interesse. No momento em que se atenue o estado de prostração, encaminhá-los-emos a novos renascimentos, sem que na realidade deem por isso, o que equivale a dizer que serão incapazes de algo solicitarem para a existência nova, ainda porque para tanto lhes escasseariam méritos de colaborarem nas demarches para o importante certame em que hão de desempenhar o principal papel, atendeu bondoso o servo de Maria. Somente nós outros, portanto, os governadores do manicômio, assim os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos dos acontecimentos relacionados a eles de acordo com a justiça das leis instituídas pelo Criador e sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com alívio de sua inacessível ternura, e a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Que lúgubre falange emigrará então em retorno expiatório para as arenas da terra como os pobres pacientes. Não poderia ainda precisar minúcias, mas os conhecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais conferem-me o direito de prever aqui retardados mentais, loucos epiléticos, possivelmente surdos mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente ferreteados pela infâmia de que se rodearam, no grau equivalente aos delitos praticados. Não seria demasiadamente severo o castigo citado, venerando senhor diretor? Partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente, perquiri inconformado enquanto a minha visão interior se desenrolaram panoramas análogos às sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por mim outrora verificados diariamente nos cenários terrenos. Não acrediteis assim, meu amigo, retrucou gravemente. Reflete antes no que expus sobre as leis de causa e efeito, estatuídas pelo legislador supremo, no intuito de advertir o homem, como os espíritos, dos erros que praticam em oposição à harmonia das demais leis. Vede o castigo imposto pelo próprio dissoluto que violou aquelas leis,
colocando-se na situação que lhe fez sofrer o ricochete, pois as faculdades radiosas pelo sempiterno concedidas às criaturas jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que o atinjam dolorosamente consequências inevitáveis, sendo o bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente em que o conspurcou, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos aos que o Senhor estatuiu como carreiro normal na sublime jornada. Esqueceis então as lágrimas que esses infelizes fizeram derramar a seus irmãos, aos quais infligiram tormentos oriundos do egoísmo e demais expressões vis que deixavam extravasar do coração denegrido, das difamações com que feriram suas vítimas, aprazendo-se em atirá-las ao descrédito das pessoas conceituadas, das delações, das críticas ferinas, das ignomínias com que muitas vezes enxovalharam a pessoa respeitável do próximo, valendo-se das faculdades do raciocínio e da inteligência apenas para infelicitar a outrem, preparando outro sim para si mesmos os abismos em que se haviam de despenhar? Pensaste nas ingratidões e traições impostas aos simplórios corações femininos que enredaram em suas garras abomináveis, forjadas em instintos sórdidos, na inocência infantil e juvenil, que muitos desses que aqui vedes conspurcaram monstruosamente nas cenas degradantes por eles criadas e praticadas comumente durante a existência terrena, levando à corrupção e à perversão aos circunstantes dos planos objetivos e invisível que as presenciassem, e infelicitando as correntes fluidico-magnéticas que sobem da Terra para o invisível, e nós outros sobrecarregando de preocupações por obrigarem-nos a exaustivos serviços de saneamento e higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas